Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudaremos o capítulo 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. A nossa passagem do Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, e diz assim: abre aspas. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Tem maus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Fecha aspas. Essa passagem do Evangelho acontece quando Jesus estava a caminho de Jerusalém. Era sua última viagem à Cidade Santa. Naquela época, na Palestina, era costume que os desempregados, diaristas ou jornaleiros eram aqueles que trabalhavam por jornadas diárias. Eles se reuniam na praça de uma pequena cidade, de uma aldeia, e ficavam ali à disposição para que pudessem ser contratados por empregadores para trabalhar naquele dia, mediante um salário combinado. Denário era o salário de um dia do trabalhador no campo. E nós percebemos pela narrativa da parábola que o senhor da vinha saiu de madrugada para fazer a primeira contratação de empregados. E depois ele retornou à 3ª hora, e depois, no final do dia, quando ele voltou à 1/10 hora, contratou mais alguns. E a todos eles, ele combinou o pagamento de 1 denário, um dia de trabalho no campo.
A contenda, a discussão aconteceu porque aqueles que trabalharam desde o início da manhã ganharam o mesmo valor que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. O dia na Palestina, naquela época, de acordo com o entendimento e o costume, a tradição dos judeus, apenas o dia, não a noite, era dividido em 12 horas. A noite também tinha lá suas 12 horas, vigílias. Mas o dia começava às 6 horas da manhã e terminava às 18 horas. Então nós temos que a madrugada, aquela primeira hora que o Senhor saiu para contratar os trabalhadores, era 6 horas da manhã. A terceira hora, às 9 horas da manhã. E aí nós temos a sexta hora, que é meio-dia, temos a 9ª hora, que é às 15 horas da tarde, e temos a 12ª hora, que é às 18 horas, encerrando as 12 horas do dia. Então, consequentemente, a 1/10 hora ou a 11ª hora era 17 horas. Quer dizer que os trabalhadores que começaram a jornada de trabalho às 6 horas da manhã e os trabalhadores que começaram a jornada de trabalho às 17 horas e todos encerraram às 18, receberam o mesmo valor. Daí o descontentamento. Aqueles que trabalharam por um período maior de tempo achavam que era justo receber um valor maior do que aqueles que haviam trabalhado apenas 1 hora. Mas o que o Senhor combinou com cada um, ele cumpriu, que foi o pagamento de 1 denário. Podemos perceber pela narrativa que ou a vinha era muito grande, ou o serviço a realizar era maior do que pudessem dar conta os braços contratados. Porque o senhor da vinha, ele voltou à praça 4 vezes para contratar mais trabalhadores. É bom lembrarmos de 2 coisas. Primeiro que, segundo o Livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Então, ali o senhor da vinha estava proporcionando àqueles empregados, diaristas ou jornaleiros, uma ocupação útil, algo que lhe fosse render um salário, o valor combinado para o trabalho, e iria também engrandecê-los, porque era uma atividade nobre. Agora, o que significa a vinha? A vinha é o campo de trabalho ali do diarista, do jornaleiro, é onde se plantava, fazia o cultivo da uva, que era uma fruta muito cultivada na Palestina naquele tempo de Jesus. Tinha um apelo econômico muito grande. Só que podemos considerar a vinha como o campo de trabalho de forma geral do cristão, mais especificamente, em se tratando de nós, o campo de trabalho do espírita. São as oportunidades, são os lugares onde nós podemos trabalhar em benefício do próximo. Esse é o trabalho ou a vinha externa que nos aguarda o nosso concurso. Mas temos também a vinha interna ou o campo de trabalho íntimo, interno, aquele que diz respeito à nossa individualidade, em que nós precisamos muitas das vezes nos fechar e iniciar um trabalho austero de reforma interior, potencializando aquilo que já temos de positivo e corrigindo mesmo aquilo que nós ainda carregamos de erros, de viciações, de mazelas, de vícios que trazemos de reencarnações anteriores. Então esses são os aspectos da vinha. Para que esse trabalho, tanto da vinha interna quanto da vinha externa, ou seja, tanto o trabalho de reforma interior quanto o trabalho de auxílio em benefício do nosso próximo, do nosso semelhante, exige que sejamos bons trabalhadores. E para sermos bons trabalhadores, há algumas condições, alguns pré-requisitos que são indispensáveis.
Podemos citar aí a constância ao trabalho, o desinteresse de segundas intenções visando outras vantagens, a boa vontade, o nosso esforço e a nossa perseverança. São fatores indispensáveis para alcançarmos o sucesso no nosso trabalho interno e externo. A parábola nos mostra também que o Senhor da vinha, aqui simbolizando Deus, nosso Pai, o Criador, não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade com a qual esse trabalho é realizado. E também ele faz questão da permanência do obreiro, do tarefeiro, até o fim do trabalho. Então não adianta fazer muito movimento e produzir pouco. Às vezes, o trabalhador que exerce a sua atividade em apenas 1 hora do dia produz muito mais e com muito mais qualidade do que aquele que trabalhou 8 horas por dia e não teve um resultado satisfatório. Daí o que podemos concluir? Que os trabalhadores que estavam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que aqueles que trabalharam 1 única hora, dada a qualidade do trabalho que foi realizado. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, por exemplo, às 9 horas da manhã, teriam feito, sem dúvida alguma, o quádruplo do que fizeram aqueles que a essa hora foram contratados para o serviço. Por isso, inclusive, esses que chegaram à 11ª hora receberam o pagamento primeiro. Trazendo para os dias de hoje, quem seriam esses trabalhadores de última hora? Quem está recebendo o convite agora para trabalhar na seara de Jesus? Um convite que primeiramente foi feito aos hebreus lá atrás, depois aos cristãos de uma forma geral e hoje mais especificamente aos espíritas. E aí, dentro deste contexto, qual é o cenário com o qual nos deparamos no dia a dia? Vemos por aí espíritas que vão a campo sem estudo, sem uma prática baseada nos ensinamentos de Allan Kardec, sem uma orientação evangélica e doutrinária adequadas, que vão a campo e fazem um trabalho até mesmo contraproducente. Acabam prestando um desfavor à causa espírita e muitas das vezes até colocando de lado as suas responsabilidades com a família, com o trabalho que lhe garante o sustento da sua família e o seu próprio sustento, além de também colocar de lado até mesmo suas responsabilidades com a sociedade em que vive. Infelizmente, temos também os espíritas vendilhões, aqueles que mercantilizam a doutrina espírita, que comercializam o espiritismo. Temos médiuns mistificadores, isso não é novidade para ninguém. Há também os doutrinadores que se encerram entre 4 paredes, não estudam, não leem e passam a vida inteira a doutrinar espíritos enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos e muitas vezes improfícuos. Nenhum proveito essas pessoas trazem ao espiritismo. O trabalho desses, entre aspas, espíritas, não pode ser comparado, por exemplo, ao trabalho daqueles que se expõem ao ridículo, que se expõem ao ódio, à injúria e à calúnia por parte das pessoas ignorantes nesse largo campo da divulgação doutrinária. Outro ensinamento que podemos destacar da parábola é que os primeiros postos não devem ser atribuídos aos discípulos mais antigos, mas àqueles que fizeram por merecer.
é uma questão de justiça. Porque nós vimos aqui que cada trabalhador recebe o salário justo de acordo com o valor realizado, e não em função do tempo empregado para realizá-lo. Assim, tanto merece o salário justo aquele que necessita de 10 reencarnações trabalhando para consegui-lo, quanto aquele que numa só existência o conquista, porque o seu esforço foi mais intenso, a sua perseverança foi maior. Olha um exemplo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, começou sua tarefa aos 50 anos de idade, mas desenvolveu as suas atividades com tal eficiência que correspondeu plenamente à confiança nele depositada pelo nosso Mestre Jesus. Assim, podemos concluir que o reino dos céus não é o pagamento dado aos trabalhadores, mas uma conquista individual de cada trabalhador. Nós, espíritas, precisamos estar bem conscientes de nossa missão. Precisamos ter em mente que somos, sim, os últimos trabalhadores chamados para a seara do Mestre, e temos uma responsabilidade muito grande, porque somos os obreiros do Senhor. Ele conta conosco nesse trabalho. E para sabermos como identificar os espíritas que realmente permanecem no bom caminho, Allan Kardec fez a seguinte pergunta ao guia espiritual Erasto. Abre aspas. Se, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Fecha aspas. E Erasto não se fez de rogado e respondeu da seguinte forma, abre aspas, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Fecha aspas. Essa resposta de Erasto vem de encontro ao fato de que o espírita, na prática do espiritismo, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Ele rende constante preito de amor a Deus, começando em sua própria consciência. O espírita considera a humanidade como sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Ele abraça o trabalho construtivo, seja qual for a posição em que se encontre. O verdadeiro espírita abstém-se formalmente do profissionalismo religioso, porque isso não tem lugar, não cabe na vivência da doutrina espírita. Ele sabe que é um espírito em evolução e que por isso mesmo não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. O espírita aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou para si mesma, ante os resultados de suas próprias obras. Ele se empenha no aprimoramento
no aperfeiçoamento individual, na certeza de que tudo melhora em torno de si na medida em que busca melhorar-se. O espírita estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no seu lar ou na sua profissão, na vida particular ou em suas atividades públicas, o alicerce da pregação de sua própria fé. Ele exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo e qualquer mal. O espírita foge da crítica pessoal à face da caridade, que lhe rege o caminho. Mas ele não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse tanto a segurança quanto o equilíbrio da comunidade em que ele vive. O espírita de verdade exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre, ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e de fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Ele usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita sempre os excessos. Simplifica quanto possível a sua própria vida. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta de forma alguma obrigado a cultivar qualquer preconceito. Por tudo isso, podemos definir o espírita como um aprendiz infatigável do progresso. E nesse sentido é justo lembrarmos a conceituação de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, onde ele diz assim: assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E nesse sentido, executar ou cumprir a lei cristã é uma obrigação moral de todos nós que nos consideramos espíritas sinceros, espíritas verdadeiros. Bem, meus amigos, gostaríamos de trazer agora uma lição que se encontra no livro Pão Nosso, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 29, cujo título é A Vinha. Emmanuel comenta o versículo 4 do capítulo 20 de Mateus, que estamos estudando, onde consta assim: e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Trabalhando este versículo do Evangelho, o benfeitor espiritual se expressa da seguinte maneira, abre aspas, ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo
o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Fecha aspas.